Nesta aula, vamos compreender o fluxo de projeto em FPGA. A ideia central é acompanhar como uma descrição feita em HDL se transforma, passo a passo, em um circuito funcionando fisicamente na placa. Esse processo não acontece de forma direta. Primeiro, descrevemos o comportamento lógico do circuito. Depois, definimos restrições, passamos pela síntese, pela implementação física, pela geração do bitstream, pela gravação e, por fim, pela verificação na placa. Ao longo da aula, o objetivo não é decorar nomes de etapas, mas entender o papel de cada uma delas. No final, você deverá perceber que projetar em FPGA exige organização, validação e leitura cuidadosa dos resultados produzidos pela ferramenta. O fluxo de projeto é necessário porque um código HDL correto não garante, sozinho, que o circuito funcionará na placa. Em FPGA, o projeto precisa passar por etapas que validam a lógica, os pinos, o clock, a implementação física e o funcionamento final. Sem um fluxo bem definido, erros podem aparecer apenas no final, a placa pode não responder, os sinais podem estar ligados aos pinos errados, o clock pode estar ausente ou as restrições podem estar inconsistentes. O fluxo organiza o trabalho. Ele separa cada etapa, facilita a identificação de problemas e conduz o projeto até uma implementação confiável. Por isso, nesta aula, vamos olhar o FPGA não apenas como código, mas como um processo completo de transformação do projeto em hardware real. Aqui temos uma visão geral do caminho entre a descrição em HDL e a placa FPGA funcionando. O projeto começa com a definição lógica do circuito e com as restrições que conectam essa lógica ao mundo físico. Em seguida, a ferramenta realiza a síntese, transformando a descrição em uma representação lógica compatível com a FPGA. Depois, ocorre a implementação física, quando essa lógica é mapeada, posicionada e roteada dentro dos recursos reais do dispositivo. Na sequência, a ferramenta verifica a temporização, gera o bitstream, grava o arquivo na placa e permite a validação do funcionamento. Esse panorama mostra que o FPGA exige uma cadeia de etapas. Cada uma depende da anterior e contribui para que o circuito funcione corretamente no hardware. A primeira etapa do fluxo é a descrição em HDL. É aqui que o projeto nasce. O HDL descreve o comportamento e a estrutura do circuito digital antes de qualquer implementação física na FPGA. Nessa etapa, o projetista define entradas, saídas, sinais internos, lógica combinacional, lógica sequencial, relação com clock, reset e comportamento esperado. É importante entender que HDL não é um software comum. Ele descreve hardware. Um erro nessa etapa pode comprometer todo o fluxo posterior. Se a lógica estiver incoerente, se sinais estiverem mal definidos ou se o comportamento descrito não corresponder ao desejado, as etapas seguintes apenas carregarão esse problema adiante. Por isso, a qualidade do HDL é o ponto de partida para um projeto confiável em FPGA. Depois de descrever o circuito em HDL, precisamos informar a ferramenta como esse projeto se conecta à placa real. Esse é o papel das restrições. As restrições associam sinais do projeto aos pinos físicos da FPGA. Elas também definem informações importantes, como clock, padrões elétricos, propriedades de entrada e saída e características necessárias para que a implementação respeite a placa utilizada. Sem restrições corretas, o HDL pode até compilar, mas o projeto pode não funcionar quando for gravado na FPGA. Um LED pode estar associado ao pino errado, um botão pode não responder ou o clock pode não ser reconhecido corretamente. Portanto, as restrições fazem a ponte entre a descrição lógica e a realidade física da placa. Neste slide, diferenciamos três tipos de arquivos de restrição importantes no fluxo de projeto em FPGA: .lpf, .cst e .sdc.
O arquivo .lpf está associado ao ambiente Lattice, utilizado em projetos como a Color Light 9. Ele relaciona sinais lógicos aos pinos físicos da placa e define propriedades elétricas de entrada e saída. O arquivo .cst é usado no ambiente Govin, como nos projetos com a Tang Primer 25K. Ele também conecta sinais aos pinos da FPGA e informa propriedades como localização e padrão elétrico. Já o arquivo .sdc tem foco em temporização. Ele define clocks e restrições de tempo. Em resumo, .lpf e .cst conectam o projeto à placa física, enquanto .sdc informa como o tempo deve ser tratado no fluxo. A síntese é a etapa em que a ferramenta interpreta o código HDL e transforma a descrição do circuito em uma representação lógica otimizada para a FPGA. Nesta fase, a ferramenta analisa a lógica descrita, verifica se ela pode ser implementada e gera uma estrutura intermediária chamada netlistries. Também podem surgir estimativas iniciais de uso de recursos, como LUTs, flip-flops e outros blocos internos. É importante destacar que a síntese ainda não grava nada na placa. Ela apenas prepara a lógica que será implementada fisicamente nas próximas etapas. Se houver erros de descrição, incompatibilidades ou construções que não podem ser sintetizadas, o fluxo para nesse ponto. Por isso, a síntese funciona como uma primeira validação importante entre o HDL e a FPGA. Após a síntese, o projeto passa para a implementação física. Nesta etapa, a lógica sintetizada deixa de ser apenas uma representação abstrata e começa a ocupar recursos reais dentro da FPGA. A ferramenta realiza o mapeamento da lógica para LUTs, flip-flops, memórias, blocos DSP e outros recursos disponíveis. Depois, posiciona esses blocos em locais físicos do dispositivo e roteia as conexões internas entre eles. Essa etapa é fundamental porque define como o circuito será organizado fisicamente dentro da FPGA. Problemas de recursos, conflitos de pinos ou dificuldades de roteamento podem aparecer aqui. Ao final da implementação, o projeto já possui uma organização física mais concreta, permitindo que a ferramenta avalie atrasos reais e avance para a análise de temporização. A temporização verifica se a implementação física consegue operar dentro do clock dos requisitos de tempo definidos para o projeto. Mesmo que a lógica esteja correta, o circuito pode falhar se os sinais não chegarem no tempo necessário. Por isso, a ferramenta analisa atrasos internos, caminhos críticos, folgas de tempo e possíveis violações temporais. Nesta aula, o ponto mais importante é entender que um projeto pode estar logicamente certo e ainda assim não ser confiável se não atender à temporização. Quando a ferramenta indica que o timing foi atendido, temos mais segurança para avançar. Quando há violação temporal, o projeto precisa ser revisado antes da geração e uso do bitstream. A temporização é, portanto, uma etapa essencial para a confiabilidade do circuito. O bitstream é o arquivo final de configuração gerado a partir do projeto implementado. Ele contém as informações necessárias para configurar a FPGA de acordo com o circuito desenvolvido. Essa etapa só faz sentido depois que HDL, restrições, síntese, implementação e temporização foram tratados corretamente. Gerar um bitstream não significa, por si só, que o projeto está validado. Significa apenas que a ferramenta conseguiu produzir um arquivo de configuração. O formato do arquivo pode variar conforme a ferramenta e o dispositivo utilizado. Em alguns fluxos, aparecem extensões como .bit, .fs ou .bin. O bitstream materializa o resultado do fluxo em um arquivo pronto para gravação. A partir dele, o projeto pode ser enviado para a placa e testado no hardware real. A gravação é a etapa em que o bitstream é enviado para a FPGA. É nesse momento que o arquivo final de configuração passa a configurar o dispositivo físico na placa. Para isso, a ferramenta precisa reconhecer a placa,
o cabo de gravação ou a interface de programação utilizada. Em seguida, o bitstream é transferido para o dispositivo selecionado. Problemas nessa etapa podem estar relacionados ao cabo, à seleção incorreta do dispositivo, à configuração da ferramenta ou à comunicação com a placa. É importante compreender que gerar o bitstream não basta. O arquivo precisa ser gravado corretamente para que o circuito seja realmente configurado na FPGA. A gravação é a ponte entre o arquivo final do projeto e o teste prático no hardware real. A verificação na placa é a etapa que confirma, no hardware real, se o projeto gravado funciona como foi planejado. Nesse momento, observamos o comportamento do circuito após a gravação. Podemos conferir LEDs, botões, displays, sinais de entrada e saída ou interfaces externas, dependendo do projeto desenvolvido. A validação final acontece na placa, não apenas na ferramenta. Um bitstream gravado não garante sozinho que tudo está correto. A placa precisa responder conforme o esperado. Se algo não funcionar, o projetista deve investigar se o problema está no HDL, nas restrições, na temporização, na gravação ou na própria interpretação do comportamento esperado. A verificação fecha o ciclo do fluxo e confirma se o circuito realmente se tornou funcional. Ao longo do fluxo, vários tipos de erro podem surgir. Alguns aparecem logo na compilação ou na síntese. Outros só aparecem na implementação, na temporização ou até na placa. Entre os erros mais comuns estão HDL inconsistente, sinais mal definidos, restrições incorretas, pinos errados, clock ausente, conflitos de recursos e violações temporais. Um ponto importante é que um bitstream gerado não garante que o projeto esteja correto. A ferramenta pode concluir algumas etapas, mas ainda assim o circuito pode não funcionar como esperado na placa. Por isso, é fundamental ler mensagens, warnings e relatórios. Cada etapa do fluxo oferece pistas sobre o problema. Corrigir cedo reduz retrabalho e torna o processo de desenvolvimento em FPGA mais seguro e eficiente. Os relatórios da ferramenta são essenciais para entender o que aconteceu em cada etapa do fluxo. Eles indicam se a síntese foi concluída, se a implementação ocorreu sem erros, se houve uso adequado de recursos e se a temporização foi atendida. Ao analisar os relatórios, o primeiro passo é observar o status geral da etapa executada. Depois, é importante verificar erros, warnings, uso de LUTs, flip-flops, memórias, clocks definidos e informações de time. Nem todo aviso pode ser ignorado. Muitas vezes, um warning aparentemente simples indica um problema que aparecerá depois na placa. Portanto, os relatórios não são apenas documentos automáticos. Eles orientam a depuração e ajudam o projetista a decidir o próximo passo no fluxo. Este checklist resume os critérios mínimos para decidir se o projeto pode avançar para a próxima etapa do fluxo. O HDL precisa estar coerente e sem erros críticos. As restrições devem definir corretamente pinos, clock e padrões elétricos. A síntese deve gerar a netlist sem erros relevantes. A implementação precisa concluir mapeamento, posicionamento e roteamento. Depois disso, a temporização deve estar atendida para o clock especificado. O bitstream precisa ser gerado para o dispositivo correto. A gravação deve enviar o arquivo com sucesso para a FPGA. Por fim, a verificação na placa deve confirmar o funcionamento esperado. A mensagem principal é simples: só avance quando a etapa atual estiver validada e os relatórios confirmarem que o projeto está consistente. Nesta aula, vimos o fluxo completo que transforma uma descrição em HDL em um circuito funcional na FPGA. O HDL descreve o comportamento e a estrutura do circuito. As restrições definem pinos, clocks e propriedades da placa. A síntese transforma o HDL em uma lógica implementável. A implementação física mapeia,
posiciona e roteia essa lógica nos recursos da FPGA. Depois, a temporização verifica se o projeto atende aos requisitos de tempo. O bitstream gera o arquivo final de configuração. A gravação envia esse arquivo para a FPGA. E a verificação na placa confirma o funcionamento real do projeto. A ideia central é que projetar em FPGA exige seguir o fluxo com atenção, interpretar os relatórios e validar cada etapa antes de avançar. Com esta aula, encerramos a visão geral do fluxo principal de projeto em FPGA. Agora, temos uma base para avançar para temas mais técnicos e detalhados. Nas aulas extras, vamos aprofundar pontos que apareceram ao longo do fluxo, como arquivos .lpf, .cst e .sdc, restrições avançadas, clock, setup, hold, caminho crítico, relatórios, warnings e estratégias de depuração. Esses temas são importantes porque transformam a visão geral em domínio técnico. Eles ajudam o aluno a corrigir falhas com mais segurança e a desenvolver projetos mais confiáveis e complexos. A partir daqui, o foco deixa de ser apenas conhecer o fluxo e passa a ser interpretar melhor cada etapa para construir projetos FPGA mais robustos.